Bora, gente! Então bora ver mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez eu tô vendo em live, salve aí pra galera da Twitch. Essa segunda parte estou vendo em live, e aqui a saga do Injustice, ou Injustiça no caso, Deuses Entre Nós, ano 2, história completa lá do Nerds All Star, tá bom? Bora dar uma olhada aqui, naquele mesmo esquema de sempre vocês verem as reações. Deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e bora dar uma moral aqui, né, pro nosso camarada aqui do Nerds All Star. Bora ver aqui em 3, 2, 1, peleia. Vamos lá. Bebam água, enorme. Fala galera, hoje é dia de Injustiça ano 2. É uma história da DC, escrita por várias pessoas, mas principalmente Tom Taylor e Brian Buccellato, e desenhada também por várias pessoas, mas principalmente por Mike Miller e Bruno Redondo, sendo uma série iniciada em Mano, Bruno Redondo, mano. É o sobrenome dele mesmo ou é só um apelido? 2013 e finalizada em 2016, onde o ano 2 tem 24 edições e um anual. Esse vídeo é uma sequência direta do ano 1, então é extremamente necessário que você veja o vídeo anterior para continuar esse daqui. Beleza. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Mas se você já viu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, onde eu falo muito mais sobre os bastidores do canal, sobre mais quadrinhos e sobre outros vídeos que vem por aí. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. Senta que lá vem a história. Você não pode dizer. Vamos lá. A história começa relembrando como era a amizade entre Oliver Queen, o Arqueiro Verde, Dinah Laurel, a Canário Negro, e Hal Jordan, o Lanterna Verde. Isso numa época em que tava tudo bem, diferente de agora que os antigos amigos e companheiros de equipe se lamentam durante o enterro do Arqueiro Verde. Uma trégua é feita para esse momento, onde Hal Jordan é questionado por Dinah se ele vai continuar apoiando um assassino. Mas ele responde que o mundo realmente tá em paz agora, e mesmo com isso, ele vai continuar ao lado do Superman. A Canário Negro é mais revoltada nesse momento, principalmente quando o próprio Homem de Aço surge ali para se desculpar, dizendo que foi um acidente. Pô. Ela revida. Assim, pra quem não viu o primeiro vídeo... Charlotte te mandou R$19. Caraca, Charlotte, quer me morrer, cara? Você está querendo morrer a minha pessoa? Ah, tá. No primeiro vídeo, cara, o Superman, ele meio que encurrala lá o Oliver Queen e desce a lenha nele de porrada. E aí ele vai e fala que é um acidente. Acidente é o soco no teu dente. Com seu grito, e o Superman se revolta, mostrando a ela a face do ódio que Oliver viu antes de morrer. A Canário o enfrenta e diz que vai combatê-lo porque agora ela luta por dois. Porque ela estava grávida. Enquanto isso, levado por Zatanna, o Batman acorda se recuperando da coluna quebrada. Essa Zatanna aí tá... Na Torre do Destino, que fica fora do espaço e tempo, onde o Superman não poderia encontrá-lo. No espaço, Kyle Rayner, um dos Lanternas Verdes da Terra, tá indo de volta pra casa depois de muito tempo fora, mas é surpreendido no meio do caminho por ninguém menos que o maior vilão da tropa, Sinestro. Com um grupo de lanternas amarelos, Sinestro impede que Kyle continue, porque ele vem observando a Terra e percebeu que eles estão mudando. Alguns super seres no planeta começaram a pensar um pouco mais como ele. Então ele encontraria aliados ali e não quer nenhum outro Lanterna Verde atrapalhando seus planos. Por isso, ele simplesmente quebra o dedo de Kyle com o anel, fazendo com que ele perca os seus poderes no meio do vácuo do espaço. Assim, ele morre. Em Oa, Ganthet, um dos guardiões do universo, percebe a movimentação na Terra e se preocupa com o planeta, principalmente depois de perder o contato com Kyle Rayner, e com isso, aciona Guy Gardner para investigar. No novo satélite da Liga da Justiça, o Superman tá com a Mulher Maravilha ainda em coma depois da luta contra o Capitão Átomo. E do lado de fora, um visitante aparece. Sinestro tava ali. O Superman o ataca antes de qualquer coisa, mas Sinestro responde que não tá ali como inimigo.
Ele tá ali pra avisar que eles estão vindo. Enquanto isso, na Terra, o governo dos Estados Unidos vota por uma intervenção ao Superman, mas o Lanterna Verde e o Flash são enviados até lá depois que o Congresso armou contra ele junto do Batman. O Congresso deveria encerrar suas ações contra o Homem de Aço imediatamente. Ao sair dali, Lanterna Verde e Flash são abordados por Guy Gardner e por Ganthet, ordenando que seja levado até o Superman. No satélite, Ganthet diz para que o Homem de Aço pare. Ele não tá protegendo seu povo, ele tá controlando todo um planeta, assim como Sinestro fazia quando era um Lanterna Verde. Ganthet comenta que já viu muitos mundos nascerem e morrerem, e sempre o fato de não se render a um grande poder era a decisão mais difícil de todas. É nesse momento que Superman lhe faz uma pergunta. Se Ganthet já viu tantos mundos morrerem, com toda a sua sabedoria, ele viu o que estava acontecendo com Krypton. Ele sabia que o seu mundo natal seria destruído. E mesmo assim ele não fez nada? Então Ganthet diz que sim. Com isso, a tensão aumenta e Superman se exalta, dizendo que Ganthet não tem moral nenhuma para ir até ele falar sobre poder e responsabilidade. E independente do que Ganthet diga, ele vai continuar o que vem fazendo. Ele vai continuar mantendo a ordem na Terra e Ganthet deveria sair do seu planeta. Guy Gardner acalma as coisas e o Guardião vai embora, ordenando que Hal Jordan o acompanhe também. Assim, sozinho, vemos que Sinestro se aproxima de Superman e mesmo o Lanterna Amarelo não sendo confiável, ele vai continuar aconselhando o Homem de Aço. Em Gotham, o Superman continua procurando pelo Batman e vai ao encontro do comissário Gordon para ver se ele sabe de algo, mas o comissário diz que não. E nesse momento, o Superman diz que lamenta pela sua doença. Acontece que, com a sua visão raio-x, o Homem de Aço percebe que Gordon tá com um câncer de pulmão. Por que será, né? O cara fuma igual uma chaminé? Na cidade, o Superman e Lex Luthor implantam um teste. Um exército de soldados que utilizarão as pílulas de super força para patrulhar Gotham. Isso incomoda o comissário, que percebe como a autoridade da polícia e do governo já não existe mais. O que comanda a cidade agora é o regime do Superman. Gordon cansou e vai até o esconderijo da sua filha Bárbara Gordon, a ex-Batgirl e agora Oráculo. E a ela diz que chega de fingir. Gordon revela que sabe do seu segredo há muito tempo, desde a primeira vez que ela usou uma fantasia. Gordon tá morrendo. O câncer o vai levar em algum momento, e antes disso, ele quer ajudar a libertar a população da tirania do Superman. E Bárbara então revela que ela já vem tentando isso ao lado das aves de rapina. No satélite da Liga, o Flash questiona a presença do Sinestro. Afinal, ele é um vilão, um tirano que controlava o seu próprio planeta. Mas Sinestro tenta convencê-los de todas as formas que ele quer se aliar. Ele só quer o bem da galáxia. Ele sempre quis a paz a todo custo, assim como o Superman quer agora. Sinestro até mesmo entrega o seu anel amarelo a Lex, demonstrando que não pretende lhes fazer mal. E agora, ele e o Homem de Aço têm um inimigo em comum, os Guardiões do Universo. Em Oa, os Guardiões convocam basicamente todos os agentes da tropa dos Lanternas Verdes, até mesmo John Stewart. A ideia é mandar um esquadrão até a Terra para parar o Superman, mas Hal Jordan não deveria ir. Claro que Hal se opõe e tenta fugir, mas os Guardiões ordenam que ele seja mantido preso. Então o Lanterna é capturado e tem o seu anel removido. Mas John Stewart se Removeram o anel dele. opõe a isso e se rebela ao libertar Hal Jordan, dizendo que confia no seu julgamento e no julgamento do Superman. Assim, eles deveriam voltar para a Terra para evitar que uma guerra começasse. Kilowog lidera o primeiro esquadrão que chega no planeta e imediatamente ele é confrontado pelo Superman, que ao perceber que Hal Jordan não tá com eles, ordena que o Cyborg libere um ataque diretamente vindo do satélite.
Só que mesmo com todo esse poder, a tropa dos Lanternas Verdes resiste e contra-ataca. A batalha começa e Superman diz que eles não podem vencê-lo com o anel à base de pensamento, porque ele é mais rápido que o pensamento. Mas a tropa tem um agente chip, uma espécie de esquilo que afeta partes menores. Então, com o seu anel, ele afeta diretamente o cérebro do Homem de Aço, assim o nocauteando. Ele estava sendo derrotado, mas Sinestro já sabia disso. Ele sabia que isso aconteceria, que os Guardiões mandariam a tropa, e esse seria o momento em que ele poderia atuar. Ele seria a única esperança do Superman nesse momento, e consegue convencer Lex disso. Assim, ele tem o seu anel amarelo de volta. E saindo da prisão, ele ataca imediatamente e mata o pequeno Chip. O Superman se recompõe e inicia a batalha de novo, agora com Sinestro ao seu lado. E nesse momento, Hal Jordan e John Stewart chegam na Terra. Mas acontece que essa já não era uma simples batalha, porque Sinestro recrutou toda a tropa de Lanternas Amarelos, a tropa Sinestro. E agora isso se tornaria uma guerra. Mas Kilowog percebe que eles estão num número bem menor e desse jeito se rendem, dizendo que vão embora para Oa. Só que Sinestro diz que não. Se eles forem embora, vão voltar com todo o resto da tropa. Eles devem ser mantidos como prisioneiros de guerra. E o Superman concorda. Mesmo assim, o Homem de Aço pede para que Sinestro retire a sua tropa dali também, agora que ele tem tudo sob controle. E depois do conflito, ele ainda mantém, além de Hal Jordan, agora John Stewart ao seu lado. Enquanto isso, nas ruas de Gotham, a cidade era tomada pelos autoritários soldados do regime que tiraram a liberdade dos civis, e até mesmo os policiais eram atacados por eles. Assim, depois de um plano ao lado de Bárbara, Caçadora, Canário Negro, Mulher Gato e Batwoman, o comissário Gordon começa a reunir todos que se posicionam contra essa tirania, como o agente Bullock e a detetive René Montoya. E com a pílula de super força, eles podem mudar as regras desse conflito. Enquanto isso, a Canário Negro ainda se lamenta pela morte do Arqueiro Verde e parte para o seu esconderijo. Mas lá encontra a Arlequina. Eu sei que vocês querem printar, pode printar, pode printar, pode printar. Seus branhentos do caramba. Por ter sido o local onde Oliver a manteve antes de levá-la ao Arkham um tempo antes, e ela se sentia bem ali. Canário e Arlequina começam a lutar, mas Dinah precisa parar no meio para vomitar. É quando a Arlequina percebe que ela estava grávida, e comenta que sabe como é isso. Ela já esteve grávida também. Nesse universo, Arlequina teve uma filha com o Coringa, chamada Lucy, que já tem 4 anos e vive com a sua irmã. O Coringa nunca soube, ele nunca se importou na verdade, tanto que a Arlequina ficou 1 ano fora no período da gravidez e ele nunca notou. A Arlequina lamenta a morte de Oliver Queen, porque o arqueiro foi legal com ela pelo menos. Então ela diz que as duas deveriam se ajudar e lutar juntas contra o tirano que matou o arqueiro e o seu pudinzinho. Assim, ela se une a Canário, a Bárbara e até ao comissário Gordon na luta contra os soldados do regime. Algum tempo depois, em Oa, Guy Gardner surge todo machucado, dizendo que investigou o desaparecimento de Kyle Rayner. Ele fez as suas buscas com a resistência em Gotham, entrando em contato com a Canário Negro, e descobriu que Kyle pode ter sido morto pelo próprio Superman ou por Sinestro. Os dois estão trabalhando juntos agora, e fizeram o esquadrão de Kilowog de reféns. Então os Guardiões devem agir, mas no seu devido tempo. 7 meses depois, vemos a Canário Negro tendo o seu bebê em Gotham. Enquanto em Chicago, uma bola de fogo cai dos céus no meio da cidade. Era o alienígena Despero. Em seguida, Sinestro aparece e começa a atacá-lo. Só que Despero não estava atacando a Terra. Foi o próprio Sinestro que o atraiu até lá e o atacou sem motivo.
E agora, na frente de Hal Jordan e Jon Stewart que se aproximavam, o Lanterna Amarelo mata o alienígena dizendo que não tinha outra opção. Caraca, Na verdade, ideia, mano. isso era mais um dos seus planos para tentar passar uma imagem de salvador, de protetor do planeta e de aliado do Superman. Sei. De volta a Gotham, a Canário é o ponto de contato de Guy Gardner e depois desse tempo todo, ele avisa que chegou a hora. A resistência Agora é deveria se momento. preparar porque toda a tropa estava a caminho, inclusive levando Mogo, o planeta vivo. Mas claro que levar todo um planeta em direção à Terra chamaria a atenção, e o Superman se prepara para a iminente guerra. Nem... A Canário Negro deixa o seu bebê aos cuidados de Bárbara Gordon, enquanto ela tá obcecada em vingar a morte do Arqueiro Verde. Zatanna tá ali também, e com todos os preparativos, as duas partem até a Torre do Destino, onde encontram Caraca, o Batman o Batman. ainda se recuperando da fratura na coluna. Ali, ao lado do Alfred e da Mulher Gato, Bruce pede para que Bárbara abra um canal de comunicação com o resto do grupo. O Batman fala diretamente com a Caçadora, Batwoman, Canário Negro e todos os que estão contra o regime. Todos que estão nessa luta, não por si próprios, mas numa luta pela liberdade dos seus filhos, amantes e família. Esse é o momento que todos devem se unir na investida contra um tirano. O próprio Batman parte ao esconderijo do grupo, onde se mantém numa cadeira de rodas ao lado de Bárbara Gordon. E tudo estava pronto para quando o céu se tornasse verde. Parece que o destino de quem usa o uniforme de Batman, ou no caso Batwoman, é ficar de cadeira de roda. Em outras palavras, ter um encontro com Latrell. É verdade. Em seguida, uma escuridão cai. A sombra de um planeta se aproximava. Então todos os integrantes da tropa juntos preparam os seus anéis. O Superman parte para encontrá-los no espaço ao lado de Hal Jordan e Jon Stewart, mas indo também com um grupo de lanternas amarelos. Guy Gardner representa a tropa e tenta convencer o Superman a parar com essa loucura, a prender a tropa Sinestro e se entregar à OA para um julgamento justo por ter controlado a Terra. Mas o Superman revida, dizendo que Guy sempre foi uma vergonha para a Liga e ele não tá em posição de pedir nada. Nossa. Guy se revolta e responde com um soco, mas o Superman esquiva e quebra o seu braço. Esse era o sinal pro início do combate. Então os Lanternas Verdes se afastam e Mogo emite uma rajada imensa de força de vontade, dizimando todo aquele grupo de Lanternas Amarelos. Rapaz. Essa energia faz o céu ficar verde. E esse era o sinal pro início da guerra. Superman salvou Sinestro e Hal Jordan, enquanto Guy e Jon estavam do outro lado. Mano. Na Terra, o sinal inicia um ataque da resistência nas ruas de Gotham, onde com pílulas de super força, todos contra-atacam. Tanto que a Mulher Gato é capaz de nocautear o Flash e até mesmo o Robin Damian Wayne. As ruas se tornam campos de batalha e um grupo com as pílulas invade um dos quartéis com o Lex e o Cyborg. Os comunicadores da Liga foram corrompidos de alguma forma. Assim, o Cyborg precisa se teleportar de volta para o satélite, deixando o Lex para trás. É nesse momento que Lex Luthor diz para o comissário Gordon quem foi que corrompeu os comunicadores. Quem foi que deu dicas pro Batman antes sobre a produção das pílulas e várias outras pequenas ajudas. Foi ele próprio, porque Lex Luthor era um agente duplo. Ele ajudava a resistência Lex Luthor, de como sempre, dentro nada do confiável, grupo né, do mano? regime. O problema é que o Cyborg vai conseguir rastrear o sinal da Oráculo até Bárbara, a partir do satélite. Mas o comissário Gordon não permitiria que a sua filha fosse pega. Assim, Lex vai levá-lo até lá. Mas Gordon precisa fingir que forçou Lex a isso. Ele não poderia perder o disfarce por enquanto. O comissário enfrenta o Cyborg, mas o seu câncer o vem consumindo cada vez mais. O Cyborg aproveita então para atacar, mas Gordon tinha tomado uma das pílulas de super força. Assim, ele revida.
Ele golpeia o Cyborg, o nocauteando e também destruindo a parte da sua robótica que acaba com o processo de invasão dos computadores da Oráculo, salvando a identidade de Bárbara. O problema é que a pílula acelerava muito o câncer, e Gordon sabia disso. Por isso, ele piora drasticamente, mas fez o necessário para salvar a sua filha. Só que agora, ele não tinha mais salvação. Enquanto Lex leva o Cyborg inconsciente para a Terra, Gordon fica no satélite e se comunica com Bárbara pela última vez, observando o planeta de cima, dizendo como ele parecia calmo, bonito e sem violência. O comissário Gordon se despede de Bárbara e do Batman. E assim, ele morre. Enquanto isso acontecia, a tropa dos Lanternas Verdes e dos Amarelos entram em combate no planeta agora. Mas o plano da equipe do Batman continuava. Quase toda a equipe vai para a Ferris Aeronáutica na tentativa de roubar as aeronaves de Carol Ferris, a namorada de Hal Jordan. Só que, por causa disso, o próprio Hal surge ali, sendo seguido por Guy Garner. Os dois discutem ao chegar, enquanto Hal parava os jatos. Só que Sinestro também aparece e surge atacando. Guy questiona por que Hal tá fazendo isso. Ele era o melhor dos Lanternas Verdes. Ele não deveria ser uma marionete do Superman. Então Sinestro se cansa e o ataca com toda a força. Só que Guy é salvo graças a um escudo levantado por Ganthet que surgiu ali naquele momento. Ganthet afasta Hal e Sinestro inicia um ataque contra ele. Guy tira Carol Ferris do meio da luta e Hal Jordan ordena que ele a entregue e assim o ataca. Com isso, Ganthet diz que Hal Jordan quebrou seu juramento e ele não é mais digno de ser um Lanterna Verde. Assim, o Guardião retira o anel de Hal em pleno voo. Hal Jordan começa a cair. Ele pede ajuda para Sinestro, para que ele salve Carol da queda. Mas Sinestro tem uma oferta melhor. Ele tem um anel amarelo para que ele próprio a salve. E usando o medo de perder Carol, Hal Jordan aceita. Nesse momento, ele a salva e se torna o mais novo Lanterna Amarelo. Ganthet diz que Hal e Sinestro, os dois foram as duas maiores decepções. Enquanto isso, Caçadora e Batwoman conseguem fugir com algumas aeronaves da Ferris por conta dessa confusão. Enquanto na Batcaverna, a Canário Negro usa um dos jatos do Homem-Morcego. A ideia é, juntas, atacar o Superman no meio do combate. Ganthet ataca e dá o primeiro disparo de energia que derruba o Superman. Quando alguns agentes da tropa Sinestro o seguram, os jatos comandados pela Caçadora atacam, deixando o Superman sozinho, onde a Canário Negro parte na sua direção. Ao ver aquela nave se aproximar, o Superman acha que é o Batman e a destrói. Mas na verdade, ali dentro estava a Canário Negro com um equipamento que a permite planar em direção ao Homem de Aço. E usando todo o poder do seu grito da Canário, ela o derruba. Mas só o grito não seria suficiente para pará-lo. Por isso, ela tinha uma arma equipada com uma bala feita de kryptonita. Pô, finalmente, mano. Assim, ela atira no peito dele, como vingança pela morte do Arqueiro Verde. Eu cheguei a comentar isso no primeiro vídeo, no caso. Pô, tipo, nessa realidade, né, o Superman, ele tá com o zaralho. Pô, meu irmão, ninguém sabe da fraqueza do Superman. Eu acho que todo mundo, literalmente, sabe da fraqueza do cara. Não quer dizer... Pô, não é possível que um vilão aí não saiba... Principalmente o Lex Luthor, tá ligado? Mas tudo bem que nesse contexto aqui o Lex Luthor tá junto com ele. Mas o Batman, por exemplo, pô, pelo amor de Deus, o maior detetive não sabe que a fraqueza do Superman é essa, tá ligado? Fazer alguma coisa, mesmo que ele não quisesse matar o Superman, mas fizesse alguma arma ou algo do tipo pra poder pelo menos atordoar ele à base de kryptonita, tá ligado? Pô, meu irmão, em nenhum momento até então, a não ser agora, né, ninguém usou nada de kryptonita contra o cara, deixou ele fazer o que ele queria praticamente, tá ligado? Enfim. A luta parecia bem encaminhada. O Superman estava caído e incapacitado. Robin e Flash tinham sido presos e capturados junto também com o Cyborg.
Ganthet estava dizimando a tropa Sinestro. Ei. A resistência seria vitoriosa. Nossa. Só que ninguém esperava o próximo movimento de Sinestro. Qual? Assim como ele fez com Hal Jordan, ele envia um anel amarelo até o Superman agora. Porque o Homem de Aço é capaz de instaurar grande medo nas pessoas. Com isso, ele aceita. Ele tira a bala de Kryptonita com a força do anel. Ataca a Canário Negro com a sua visão de calor. E se torna também um novo integrante dos Lanternas Amarelos. A esperança da resistência é destruída pelo homem que um dia mais representou a esperança. E agora representa o medo. Só que a Canário estava equipada, usando lentes que transmitiram tudo aquilo para o mundo, para todas as pessoas que ainda tinham dúvidas das atitudes do Superman. Assim, todos podiam ver o tirano que ele se tornou, e o mundo agora vai temê-lo. Irritado e sem limite, o Superman começa a dizimar integrantes da tropa dos Lanternas Verdes. Nossa, e um a um, eles começam a cair. Nesse momento, John Stewart percebe o erro que cometeu e agora pede para acabar com a guerra. Mas Sinestro se aproxima e diz que não tem que parar a guerra. Eles têm que vencê-la. E para isso, Sinestro mata John Stewart. Mano. O Lanterna Amarelo leva o corpo de John até Hal Jordan e diz que foi Guy Gardner quem fez aquilo. Desse jeito, completamente irritado, Hal parte para cima do seu antigo companheiro de tropa, dizendo que é tudo culpa dele. Aquela guerra, todas aquelas mortes, foi ele quem os levou até ali. E então, Hal violentamente desmembra e mata Guy Gardner. Caraca, Com os bicho. Lanternas Verdes sendo massacrados, o Batman percebe que perderam a batalha. Ele ordena uma retirada imediata. Não tem mais nada que eles possam fazer agora. Ganthet ainda tenta confrontar o Superman diretamente, mas com o Anel Amarelo, o seu poder agora é imenso. E nem o ataque do Guardião do Universo lhe faz efeito. O Superman tá enfurecido. Ele pega Ganthet pelo pescoço e o golpeia até encontrar Mogo. E mesmo assim, ele continua golpeando. Com toda a sua força, o Superman arrasta Ganthet e Mogo pelo espaço, os empurrando até o Sol, dizendo que eles não precisam de nenhum guardião do universo. Eles podem se cuidar muito bem sozinhos. Assim, Ganthet, Mogo e toda a tropa dos Lanternas Verdes morrem. Tudo terminou. A grande chance de derrotar o Superman foi perdida. A Canário Negro tá prestes a morrer pelos ferimentos, mas o Senhor Destino intervém. Ele quebra a ordem do destino. A Canário deveria sim morrer ali, mas ele impede. Ele queria que alguém pelo menos tivesse um final feliz. Por isso, o Senhor Destino a leva até outra terra, uma outra realidade, onde existe um Oliver Queen que perdeu a sua esposa. Ô, louco. Assim, ali, com o seu pequeno filho Connor, pelo menos eles podem ser uma família e ter um final feliz. Diferente do resto do seu mundo. E é desse jeito que termina a história. Meu irmão. Essa história Caraca, engloba bicho. todo o ano 2 de Injustiça, antes mesmo da história do jogo. Então a continuação segue deu até exatamente arrepio, no mano. próximo vídeo, no ano 3. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as sequências. Deixa seu like se você gostou. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Até mais. Caraca. Bom, pelo menos uma realmente teve final feliz. Foi Canário Negro, né? Caraca, bicho. Mas olha, assim, o legal da DC é que os caras não tem medo de mostrar gore nas animações. Dane-se se são os principais, dane-se se é uma alternativa, é um universo alternativo e tal, não estão nem aí. Os caras lascam com a vida dos caras bonito. Dane-se se é o Hal Jordan, vai morrer. Dane-se se é Guy Gardner, vai morrer. John Stewart vai morrer. Dane-se, tá ligado? Os caras estão nem aí.
Pô, assim que é maneiro, tá ligado? Porque ficou aquela parada, ah não, mas eles são os principais, eles não podem morrer porque eles que compõem a história. Nada, meu irmão, não tem esse negócio não, tá ligado? Isso que é maneiro, tudo bem, que não é o universo principal, ok. Eu sei que na Marvel também tem muito gore, pelo menos nas HQs, assim, mas assim, em animação, na DC, ela tem muito gore também. A DC, como eu tava falando, ela é legal por causa disso, tá ligado? Porque tanto na HQ quanto nas animações tem gore. Pelo menos na Marvel, eu sei que tem uma parada de gore que nas HQs, que eu acho que o Thanos, ele pega o Homem de Ferro e literalmente rasga ele ao meio, tá ligado? Segura ele assim e tal. E no filme do UCM, ele meio que pega o Homem de Ferro dessa mesma forma que foi na HQ, mas ele não conseguiu fazer o mesmo porque o Thor jogou o martelo na hora, então meio que salvou o Homem de Ferro nessa hora. No filme eles não tiveram coragem de fazer isso, mas na HQ eu sei que eles fizeram, tá ligado? Mano, é muito maneiro essas histórias alternativas da DC também, que dá pra largar o aço em geral, meu irmão, sem pena, sem dó e nem piedade, tá ligado? Isso que é legal. Bom, vamos partir para o próximo vídeo, que é do ano 3, tá bom? Vou ver aqui com o pessoal aqui na live, mas provavelmente vocês estarão vendo outro dia, no caso a galera que tá no YouTube. Então, obrigado por terem ficado comigo até aí, vou deixar meu like aqui pro canal, tá? E é claro, também vou deixar o link na descrição para vocês acompanharem também, tá? Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu!